Olá, amigos do Atualidades do Direito. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para comentar a respeito de uma lei publicada hoje que traz muitas novidades. Uma lei relacionada a organizações criminosas. Temos novidades no tocante ao direito penal, ao direito processual penal, modificações na lei de armas, no Código de Trânsito Brasileiro, enfim, a Lei 12.694 de 2012, 12.694, finalmente pacificou a questão do conceito de organização criminosa. Obviamente, nossos comentários serão pontuais, apenas apresentando para vocês algumas novidades, mas nós do Atualidades do Direito não podemos deixá-los sem qualquer explicação relacionada a essa temática, a essa importante novidade do direito brasileiro. Primeira grande novidade dessa lei é o chamado colegiado de primeira instância. Que isso? Em processos envolvendo organizações criminosas, guarde isso, em processos envolvendo organizações criminosas, agora, em primeira instância, para a prática de determinados atos processuais, o juiz singular poderá ter o apoio de outros 2 juízes. Então, eu tenho uma decisão de primeira instância tomada por um colegiado, 3 juízes. Então, esse colegiado se une e toma algumas decisões relacionadas a alguns atos processuais. Entre eles, decretação de prisão, revogação de prisão, concessão de liberdade provisória, a própria sentença pode ser dada por esse colegiado, progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena, aí você tem um colegiado no âmbito da execução penal, também transferência do preso para um estabelecimento de segurança máxima e, inclusive, a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado. Então, percebam, nós temos uma decisão formada por um colegiado, de juízes de primeira instância, e tudo isso para ampliar os limites da segurança desses magistrados. Por quê? Quando um único juiz toma uma decisão relacionada à organização criminosa, ele fica muito exposto. Obviamente, aquele juiz foi o responsável por aquele prejuízo. Agora, a ideia do legislador é dividir a responsabilidade com outros magistrados. Então, 3 juízes irão decidir a respeito desses atos processuais. Bom, na prática, qual a diferença? Eu vou saber qual é o resultado da decisão da mesma forma. A grande diferença está no parágrafo 6º do artigo 1º, que diz o seguinte: as decisões do colegiado, devidamente fundamentadas, sem exceção, serão publicadas, olha agora, sem qualquer referência a voto divergente. Sem qualquer referência a voto divergente. O que é isso? Significa que o colegiado decide, por exemplo, ele sentencia condenando o agente, e o agente não terá ciência se essa votação desse colegiado foi 3-0 ou 2-1. Ele não terá noção se algum daqueles juízes deu uma decisão divergente, favorável a ele. Então, você minimiza o risco, você reduz o risco e dificulta a retaliação, a represália das organizações criminosas contra esses magistrados. Isso é uma forma de proteger, mas aí surgem, obviamente, algumas discussões sobre esse parágrafo 6º a respeito. Isso é constitucional? Eu posso ter uma decisão proferida por um juiz que não será publicada? Isso nos remete à ideia daqueles juízes sem rosto do Chile. Foi muito comentado aqui no Brasil, essa ideia de esconder decisões de juízes, esconder identidade de juízes. Aqui, no caso, a identidade não será escondida, mas o resultado do julgamento por um desses magistrados não será divulgado, porque se houver voto divergente, ele não será apresentado. A decisão, a sentença, simplesmente vem como absolvição ou condenação. Isso também vale para outros atos processuais, como decreto à prisão preventiva do agente, acarreta a regressão de regime de cumprimento de pena, colocação desse preso no regime disciplinar diferenciado, tudo isso, agora com essa nova lei 12.694, pode ser feito de forma plurima,
por um órgão colegiado formado, inclusive, em primeira instância. Tá legal? Essa é a primeira grande novidade oriunda dessa lei. Uma informação importante, essa lei tem uma vacatio legis de 90 dias, tá? 90 dias para ela entrar em vigor. Até lá, nós não teremos nada sobre essa questão. E aí você pode perguntar o seguinte: como vai funcionar na prática a regulamentação do trabalho desse órgão colegiado? A lei, a própria 12.694, ela transferiu essa regulamentação para o regimento interno dos tribunais, tá? O regimento interno dos tribunais irá regulamentar como será estruturado e como será o sistema de funcionamento desse novo órgão colegiado de primeira instância. O artigo 2º traz o tão esperado conceito de organização criminosa, né? Antes nós tínhamos uma discussão, a discussão quase da maioria da doutrina, entendendo que o conceito de organização criminosa da Lei 9.034 de 95 era insuficiente, não tínhamos o conceito de organização criminosa, portanto, a lei contra o crime organizado no Brasil seria inaplicável desde 1995. A própria jurisprudência dos tribunais superiores acabou anulando alguns processos em que foram aplicados a Lei 9.034 por ausência do conceito de organização criminosa. Surgiu uma doutrina afirmando que deveríamos aplicar a Convenção de Palermo, que traz sim um conceito de organização criminosa, mas para crimes internacionais, né? E aí o professor Luiz Flávio Gomes, por exemplo, critica e defende a não aplicação desse conceito internacional no direito brasileiro. E agora toda essa discussão, toda essa celeuma foi pacificada com um novo conceito de organização criminosa previsto no artigo 2º da lei, que diz: para os efeitos dessa lei, considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas estruturalmente organizada, aquele caráter estrutural de divisão de tarefas, né, que nós conhecemos muito bem na doutrina, e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, ou seja, não precisa ter uma ata, uma regulamentação formal dessa divisão de tarefas, mesmo informalmente, como acontece na maioria dos casos, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes, ele não coloca contravenção na redação aqui do artigo 2º, crimes, cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. Então eu tenho aqui um limite quantitativo de pena, penas inferiores a 4 anos, você não pode falar em organização criminosa, tá? Isso é importante, ou que sejam de caráter transnacional. Aqui no caráter transnacional você não tem a limitação quantitativa da pena, você tem simplesmente uma identificação de uma organização criminosa que pratica crimes para obter vantagem em diversos países. Tá certo? Esse é o conceito que a lei traz sobre organização criminosa. Outra novidade da lei, no artigo 3º, nós temos medidas para reforçar a segurança nos tribunais, no Ministério Público, detector de metal, seguranças especializados, enfim, algo que já acontece nos grandes centros urbanos, mas que precisará ser estruturado no âmbito nacional. Depois nós temos uma modificação nos efeitos da condenação, com a possibilidade da decretação de perda de bens ou valores, não só o produto da infração, mas também um patrimônio pessoal do criminoso, tá? Então isso aqui é uma grande novidade. Temos uma alienação antecipada de bens apreendidos, que foi a mudança do Código de Processo Penal. Nós temos no Código de Trânsito Brasileiro uma ideia de você proteger e aumentar a segurança de juízes e promotores que utilizam veículos oficiais com a utilização de placas especiais. A lei fala em placas especiais, ou seja, placas que impeçam a identificação daquele veículo como um veículo oficial. E na questão da lei de armas, nós temos uma isenção da taxa de porte de arma para um efetivo de funcionários do Tribunal do Ministério Público, destacados para a proteção pessoal de juízes e promotores que atuam especificamente contra as organizações criminosas. Enfim, senhores, essas são as primeiras impressões que nós da Atualidades do Direito separamos para vocês. Obviamente, nós teremos comentários específicos, detalhados
livros, esquemas, nós teremos muita novidade relacionada a essa temática da criminalidade organizada. Temos aqui, de forma pontual, algumas preocupações com o direito constitucional, algumas preocupações com o caráter estrutural do Estado, questões orçamentárias, muitos pontos aqui para serem discutidos e desenvolvidos por colegas aqui do Atualidades do Direito. Eram essas informações que nós tínhamos para passar nesse momento. Lembrando, Lei 12.694, vacatio legis de 90 dias, que trouxe finalmente o conceito de organização criminosa. Até uma próxima oportunidade.